Olá, leitores, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim apresentar para vocês um novo projeto, pode-se dizer, aqui no canal, que na verdade é um diário de leitura em que eu vou chamar de Reading It. Reading, lendo, it, a coisa, it em inglês, reading it, ok? Sacou? Entendeu a referência? Então, desde que eu vi as imagens que começaram a divulgar um novo filme que a Warner Bros. Está produzindo sobre a coisa do Stephen King, eu tô com vontade de reler esse livro. Eu, quando li ele pela primeira vez, quando eu fiz vídeo aqui pro canal, eu disse que eu nunca ia reler esse livro. Mas, né, a vontade bateu e eu tava morrendo de preguiça, na verdade, de começar a reler esse pequeno tijolo. Aí o Rafael, lá do canal Real vs Ficcional, vou deixar o link dele por aqui em algum lugar, ele começou a fazer uma maratona, um projeto de leitura desse livro, e eu pensei, bom, que ideia boa, que ideia bacana, vou me inspirar e vou fazer também. Eu, na verdade, vou começar a postar aqui no canal vídeos contando a minha experiência na releitura de It. Quando eu li ele pela primeira vez ano passado, eu li num momento que não estava muito bacana, assim, eu estava com algumas coisas no trabalho, algumas coisas em casa, tal, tava um momento meio chato, assim. E eu acho que isso influenciou um pouco a minha leitura de eu não ter gostado tanto desse livro quanto eu esperava. E assim, pra falar bem a verdade pra vocês, eu tô bem como os protagonistas no início do livro aqui. Eu não lembro quase de nada da história. Eu lembro, claro, do tema central, tem algumas coisas que eu lembro que estão bem marcadas, bem fortes, mas tem muita coisa aqui da qual eu não me lembro, da qual eu não me recordo muito, e fazer essa releitura tá se provando uma coisa muito bacana. Eu me propus a ler 100 páginas por dia, coisa que não vai acontecer, principalmente agora no início do semestre. Eu tava de férias e o tempo todo das férias eu não aproveitei para pegar e ler 100 páginas por dia. Mas ontem eu li 100 páginas, hoje eu quase li 100 páginas também, então eu acho que eu tô no lucro. E enquanto eu estiver lendo o livro, It, a coisa, eu vou continuar postando vídeos aqui no canal com tags, informações, curiosidades, vlogs, essas coisas. Mas de livros a gente vai sempre conversar mesmo sobre o meu processo de leitura, o meu andamento de A Coisa do Stephen King. Eu confesso que até agora eu já li a primeira parte que se chama A Sombra Antes, isso, A Sombra Antes. E, meu, essa primeira parte é muito, mas muito arrastada mesmo, é muito. Ela é boa, mas ao mesmo tempo ela é arrastada, você tem que ter paciência. E a partir de agora eu vou começar a falar sobre o que eu achei dessa parte, sobre as minhas impressões dessa primeira parte do livro, que vai até mais ou menos na página 150. Então a partir de agora vai ter spoilers. Se você não quer spoilers, volte aqui quando você tiver lido as 150 primeiras páginas do It. E se você quer spoilers, continua aqui comigo. Vamos lá? Então, galera, nós começamos o livro aqui com uma situação bem triste, bem pesada, na verdade, que é a morte do George Denbrough, que acontece, se eu não me engano, em 1957. E o George Denbrough é o irmão do nosso protagonista. Foi a coisa que iniciou tudo, a coisa que deu o pontapé inicial. Tanto que a primeira frase do livro, que para mim é marcante, é muito bacana, né? O primeiro parágrafo. O terror, que só terminaria 28 anos depois, se terminasse, começou até onde sei ou consigo saber, como um barco feito de uma folha de jornal, flutuando por uma sarjeta cheia de água da chuva. Cara, essa cena do George correndo atrás do barquinho pela sarjeta e de ele encontrando Pennywise no bueiro é uma cena icônica e é uma cena muito bacana nesse livro. Esse é um capítulo que você lê rapidinho porque você... Cara, você tá vendo a inocência da criança ali, aquele palhaço assassino desgraçado pegando ela. É uma coisa bem pesada, na verdade. O livro já começa com esse tapa na cara. Falando de peso, que o livro é bem gordinho, o próximo capítulo, que se passa em 1974, é 74 ou 84? Meu Deus, vamos ver. 1984, que se passa no festival de Derry, ali, um festival que está acontecendo na cidade, em que o Adrian, eu acho que é Adrian, eu acho que o nome dele é Adrian Mellon, que é um homossexual, é assassinado aqui. Gente, é um capítulo bem pesado também, bem forte também. E eu acho que uma das melhores formas de apresentar o nosso vilão, além do início da cena ali da morte do George, mas o Pennywise é que ele se mostra como o grande vilão que ele é, como a grande força assassina
que ele é. Porque, na verdade, vamos e convenhamos, né? O Pennywise nada mais é, na minha opinião, do que a materialização de Derry, daquela cidade maldita, daquela cidade desgraçada. E aqui, conforme o companheiro do Melon vai conversando com os policiais, ele vai falando que Derry é uma cidade assassina, que é uma cidade amaldiçoada, e a gente vai percebendo isso nesse capítulo. A gente já vai começando a se dar conta dessa coisa toda de que a cidade está intrinsecamente envolvida com essa entidade, essa criatura maligna que mata, que assassina, que é uma criatura esdrúxula. E depois a gente tem uma que eu acho que é uma das partes mais arrastadas e mais chatas do livro, mas também uma das mais necessárias, uma das mais importantes, que é as ligações, os telefonemas que os seis protagonistas recebem de que eles têm que voltar para Derry. Por que eu acho que essa parte é chata? Porque é uma parte arrastada, convenhamos, é uma parte muito longa, muito extensa, mas é uma coisa muito importante porque aqui nós conhecemos os personagens, aqui nós conhecemos as versões dos personagens adultos, o momento em que eles se encontram, digamos, o bom momento em que a vida deles está e aquele momento em que ela rui prestes a eles se meterem naquela enrascada que é voltar para Derry. Aqui nós começamos, deixa eu só colar um pouquinho, né? Nós começamos com o telefonema do Stan Uris, que para mim é um dos personagens mais, tipo, triste, uma das coisas mais tristes que acontece aqui nesse início de livro, que o modo como ele recebe a notícia, para mim foi um modo bem triste, assim, uma coisa que eu não... Sei lá, eu fiquei chocado quando eu li isso pela primeira vez que eu li. E eu acho que agora não me chocou tanto, mas, pô, um dos protagonistas já acontece isso logo no início do livro, enfim, né? Depois a gente tem o Rich Tozier, que é um cara das vozes, que pra mim é um dos grandes personagens, também um dos melhores personagens. Não é digamos assim, o melhor personagem, na minha opinião, porque o melhor personagem, na minha opinião, é o que vem a seguir. Eu acho que a seguir que vem ele, eu não... Gente, é uma coisa que é o melhor personagem pra mim, que é o Ben Hanscom. Que o Ben, cara, eu acho que eu me identifico com ele pelo fato dele ter sido gordinho na infância e tal, e sofrer bullying, aquela coisa toda. Mas pra mim, ele é o melhor personagem masculino dessa história toda de It. Junto com a Bev, que é pra mim a personagem feminina mais bacana que tem nesse livro, e eu acho que é uma das únicas, né, na verdade. Mas pra mim é uma das personagens mais bacanas da literatura do terror. E também, aí depois, nós temos o Ed Capsbrap, que pra mim não fede nem cheira, pra falar a verdade. É um dos personagens mais chatinhos. Aqui a historinha dele é arrastada. Eu lembrava muito dessa coisa da mulher dele ser parecidíssima com a mãe dele e dela ter que dirigir pro Alpatino e ficar desesperada. Mas a primeira coisa que eu me lembrava demais dessa primeira parte do It era o capítulo da Beverly, que a Beverly leva uma surra do marido. Ela começa, na verdade, a levar uma surra do marido e ela desce-lhe o cacete nele. Pra mim, essa é uma das melhores cenas de todo o livro. O livro tem 1.100 e poucas páginas, mas pra mim essa é uma das melhores cenas, um dos melhores capítulos. A Beverly botando ordem ali e descendo a lenha no marido abusivo e tudo mais. E por último nós temos o capítulo do do Bill Denbrough, na verdade. O Bill, que é o irmão do George, que morreu lá logo no início. E nós temos... Ele é escritor, famoso, ele tá ali prestes a acompanhar a produção de uma adaptação de uma obra dele e tudo mais. E ele, pra mim, é um dos... Ele é o protagonista da história, na verdade, pra mim, mas é um dos que menos faz diferença, assim. Mas enfim, né? É só o início da jornada por It, porque convenhamos que esse livro aqui, eu tava até conversando com um amigo meu, na verdade, pra mim ele é uma série praticamente de livros dentro de um único volume, porque aqui nós temos toda a história dessas crianças focada, nós temos toda a história de uma cidade que se dá nos interlúdios. Eu li o primeiro interlúdio também, e a história de Derry é uma história muito interessante, porque na verdade todas as cidades nós sabemos que tem a sua cota de folclore,
a sua cota de histórias assombradas e tudo mais, mas Derry pra mim é uma das melhores cidades ficcionais, uma das melhores cidades da literatura, não melhores no sentido de boas, que eu digo, mas é uma das mais bem trabalhadas, uma das mais bem exploradas. O King faz isso aqui com uma perfeição sem tamanho, galera, uma perfeição fantástica. Então, eu adoro Derry, aquele tipo símbolozinho eu Heart Derry, pra mim é muito verdadeiro aquilo, porque eu acho que ela é muito bem trabalhada através dos interlúdios. O Stephen King conta a história toda da cidade aqui fantasticamente. E é isso, as minhas primeiras impressões aqui da releitura de It, as 150 páginas, primeiras páginas mais ou menos que eu li. E eu acho que semana que vem eu volto para conversar um pouquinho mais com vocês sobre como tá o andamento. Eu procurei não dar muito spoilers, eu vou procurar não dar muito spoiler durante essa série de vídeos, mas enfim, né, sempre acaba vazando ou fugindo um spoilerzinho ou outro aí. É isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, de curtir se você gostou, de me dizer aqui embaixo qual o seu personagem favorito e qual a sua cena favorita desse início de It, a coisa. E a gente vai conversando. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau.